Pessoal, bom dia. Galera, bom dia. Primeiro o seguinte, sobre... Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Show. Sobre a lista de atividades que vocês fizeram no sábado, né? Tem alguma questão, assim, que de repente ficou em dúvida, que querem debater, discutir, falar alguma coisa? Sentindo dificuldade? Professor, Oi, eu fala só aí. tive um problema com aquela prova de sábado e sexta. A de humanas. Na minha Isso, específica que você fala. isso. Aham. Eu queria que tivesse mais imagem e geografia, porque tinha muito texto na minha opinião. Mas você tem que se preparar para o Enem, né? É isso aí que vai ser cobrado de você. Pode se preparar bem para isso. As questões do Eu Enem juro que não são questões. Oi? eu quase fiquei com dor de cabeça de tanto texto que eu li. Assim, certamente você já pegou a prova do Enem Já para fiz. observar. Então, você já viu já que é mais ou menos daquele jeito mesmo. Não tem, são 90 textos, principalmente no dia de humanas, né? São 90 textos, não é 90 questões, não. É 90 textos para ler e muitas vezes todo mundo fala isso para você. Primeiro, ler a questão. Ver se realmente você precisa ler o que está no texto ali para, de repente, você ler aquilo lá tudo e nem servir para nada. Eu gosto de ler primeiro a questão. De repente você evita ler um texto daquele ali, mas a gente tem que se preparar. Então, a aula de hoje, já da semana passada, que acabou por o problema técnico realizando, e por causa dos trabalhos que ele estava fazendo, eu acabou não marcando. Tem que falar com ele para marcar essa aula que está em débito aí com vocês. A aula sobre a hidrografia brasileira, né? Eu não vou compartilhar o livro na internet, que também é muito sobre a tempo toda. Bom dia. Tem como tirar. Tirar o que, Alice? Eu não entendi. Os textos? Sim, sim. Tem alguma dúvida? Não. Sim, não. É isso aí a aula de hoje. A gente vai pensar que seria o tema da aula e eu acabei não falando porque a internet caiu, né? Vou voltar aqui. Eu acabei tirando do texto aqui, eu fui mexer no texto, acabei tirando isso. Mas a gente passar o chat me complica tudo aqui, né? O chat some na tela. O dívida da última aula. Na última aula eu perguntei sobre benefícios e malefícios da privatização básico. Tá. Então, vamos lá. Eu acabei tirando eu fiz uma remodelagem na água aqui, eu acabei tirando no final. Eu acabei tirando. Mas, enfim, qual é a questão da privatização do saneamento básico, né? Primeiro é entender, na verdade a gente tem um processo de concessão, né? De concessão do saneamento básico, que não é necessariamente uma privatização. Privatização é quando você vende por definitivo uma ação, é quando você permite a iniciativa privada de maneira fundamental a exploração de um determinado recurso, de uma determinada atividade, ou em parceria público-privada, né?
as PPPs, né, parceria público-privada. O saneamento básico, a ideia é uma concessão da exploração do serviço que deveria ser um serviço público de saúde, né, um serviço público. O saneamento básico é um serviço voltado para a questão da saúde, de infraestrutura / saúde. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, primeiro, você cria uma dinamização na economia. Pega o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que tem um déficit fiscal absurdo, né? A gente deve muito... déficit fiscal não, desculpa. A gente tem uma dívida pública muito grande, correndo o risco de entrar em déficit fiscal, né? A gente vai entrar agora para o coronavírus, mas é um fator de exceção. O fato é que o Estado custa muito caro para o governo, o custo de pessoas, o custo de serviços públicos, o custo de pagamento de salário, de obras, de um monte de coisa, isso custa muito dinheiro para o governo. Então, o governo não tem dinheiro para investir na infraestrutura do país. Ou seja, a gente tem cidades no Brasil que não tem saneamento básico nenhum, não tem nenhum metro de rede de esgoto, e o governo não tem dinheiro para fazer essa implantação. E não vai ter nos próximos 20 anos, a gente tem certeza que não vai ter. Então, a gente tem ali uma atividade que poderia ser explorada em benefício da população, né? Que eu espero que vocês entendam. E como assim? A partir do momento que eu entrego aquilo ali, a cidade, vamos pegar a cidade de Aracatu, na Bahia. A cidade de Aracatu, na Bahia, é uma cidade de 15 mil habitantes, que não tem 1 metro de rede de esgoto. E a cidade de Aracatu, na Bahia, é uma cidade onde as pessoas vivem, em sua grande maioria, o PIB da cidade é relacionado com as pessoas aposentadas e os funcionários públicos. São essas pessoas que giram a economia da cidade de Aracatu, né? Que compram no gin, que compram no boteco, enfim. As pessoas vivem em torno desse dinheiro do aposentado e em torno do dinheiro da prefeitura. Por que essas atividades produtivas não são desenvolvidas? São pouco desenvolvidas. A subsistência, eu não consigo levar a mercadoria para fora e trazer dinheiro para dentro de Aracatu. Então, o dinheiro que circula, e a maioria é um dinheiro de dentro da própria cidade. Aí, o prefeito de Aracatu, dentro dessas ideias de privatização, entregou a rede de saneamento básico para aquela rede de Vitória, que esqueci o nome. Sei lá, o SAAI de Linhares é uma empresa privada e vai explorar a rede de esgoto de Aracatu. Então, essa empresa, para ela explorar a rede de esgoto, ela tem que implantar a rede de esgoto. Ela vai ter que gastar aí uns 50 milhões de reais para implantar uma rede de esgoto em Aracatu. Então, eles vão contratar pessoas em Aracatu, eles vão comprar material em Aracatu, eles vão alugar máquinas, eles vão criar toda uma movimentação econômica para implantar aquilo ali. Então, já é um benefício, é um dinheiro que não estava naquela cidade, que vai ser introduzido na economia daquela cidade. Beleza. Se uma empresa privada consegue instalar um esgoto por 50 milhões de reais, a empresa pública, por menos de 150, não conseguiria fazer. Por quê? Por causa da ineficiência do serviço público de saúde. Ponto. Então, isso é uma vantagem. Você consegue introduzir um serviço, você consegue trazer dinheiro de fora, você consegue movimentar a economia e consegue gastar muito menos para implantar aquele sistema de esgoto ali. Os pontos positivos são todos por aí. Ah, tá. E um lugar que não tinha rede de esgoto vai ter rede de esgoto. Ponto. Qual é o principal ponto negativo disso aí? Todo esse serviço se baseia numa exploração econômica de uma atividade básica para a população de um determinado lugar, certo? Obviamente que o SAAI de Linhares não vai implantar a rede de esgoto lá, porque o pessoal de lá é bonito. Eles vão fazer isso para ganhar dinheiro. Então, isso vai ter um custo. E esse custo vai ser tirado das pessoas, as pessoas vão pagar posteriormente, e a empresa precisa de um lucro, certo? Então, equilibrar o custo desse projeto, o lucro da empresa e a condição das pessoas pagarem é o que é o desafio para todo o processo de privatização que existe dentro de um país, certo? Isso não é uma coisa incomum. Nos países desenvolvidos, a maioria dos sistemas de serviços à população são privados. Eu imagino que alguém de vocês já foi aos Estados Unidos, provavelmente. Nas regiões de Nova York, Boston, aquela região ali mais desenvolvida do Nordeste dos Estados Unidos, a gente vai ter ruas, avenidas lá que vão ter pedágio, que vão ser pedagiadas, que vão ser entregues a uma iniciativa privada para a exploração daquilo ali.
né? Nos Estados Unidos se paga até para respirar praticamente. Quem já assistiu um jogo da NBA não fica com cartão de crédito dentro da carteira em 2 minutos, que tudo que você quer, você tem que pagar. Então, isso é uma lógica de uma ideia de girar uma cadeia de economia, entendeu? Ao longo prazo, em alguns países europeus, alguns serviços públicos, isso também nos Estados Unidos, alguns serviços públicos, eles estão sendo reestatizados, estão sendo, os governos estão trazendo para o Estado a prestação desses serviços. Por que isso está acontecendo? Porque as empresas não estão equilibrando o custo e o benefício para as pessoas, estão cobrando muito dinheiro com um serviço ineficiente, certo? Mas isso é uma segunda fase que um país passa após a privatização. O fato é que no Brasil, por exemplo, todo serviço que existe aqui, principalmente público, ele é carregado quer dizer, quase todos, né? Eu não posso afirmar que são todos, mas a maioria eles são ineficientes, isso é um fato inegável. Bárbara, presente. Essa lógica capitalista, em momento nenhum, ajuda a colaborar com a vida dos menos favorecidos, né? Bárbara, mais ou menos, né? Por exemplo, o que é o menos desfavorecido? A gente pode pensar a pessoa menos desfavorecida com a pessoa que não tem dinheiro. É o menos desfavorecido. Só que esse cara, dentro de uma outra lógica, ele vai continuar sem dinheiro. Vou pensar dentro da distribuição de renda ampla. Esse cara vai continuar com muito pouco dinheiro, certo? E ele não vai conseguir fazer aquilo que é essencial dentro do sistema que a gente vive. E aí, até o sistema comunista, socialista, que é o oposto ao capitalista, ele demanda disso, que é a questão de produzir alguma coisa. Então, a questão dessa ideia capitalista, desenvolvimentista, ela tem a lógica de produzir riquezas, né? Você só consegue acabar com essa lógica do menos favorecido a partir do momento que esse grupo ele consiga produzir riquezas, né? O que a gente precisa equilibrar é o desenvolvimento, mesmo dentro das atividades privadas, por exemplo, mas fazer com que as pessoas que são menos favorecidas colocadas aqui, entendido todo mundo, umas pessoas que têm menos condições financeiras, elas são capazes de se inserir nesse processo. Vou te dar um exemplo. E aí que é o complicado dessa lógica, eu vou encerrar rapidinho esse assunto, senão não consigo falar da bibliografia, né? O complicado da implantação desses sistemas puramente capitalistas dentro de um país igual o Brasil, que é um país carregado de desigualdades, é a seguinte. Quando você vai nos Estados Unidos é um país assim, que é exemplo, eu já comentei com vocês, para mim é um país exemplar nessa lógica de desenvolvimento. Essa é a aula... desculpa, é a aula 14. Eu estou muito perdido aqui agora, se é 13 ou se é 14. Os Estados Unidos é um exemplo para mim dentro dessa lógica pelo seguinte: quando eu tenho dentro dos Estados Unidos, desculpa, pessoal, só olhar qual aula aqui é, 14, perdão, é a aula 14, exemplo de grande desigualdade também. Mais ou menos, mas olha só, analisa o seguinte, os Estados Unidos, né? Tentar focar aqui a minha ideia. O cara nos Estados Unidos, que é pequeno, lá, ele tem uma empresa pequena e ele consegue agregar essa empresa pequena dentro de grandes corporações, não com muita facilidade, mas com muito mais facilidade que se consegue fazer no Brasil, por exemplo. Então, o que a gente precisa romper no Brasil é a ideia colonialista de que o poderoso ele tem que determinar quem vai se inserir ou não dentro daquelas atividades que vão gerar dinheiro. Não sei se eu consegui expressar o que eu queria. Por exemplo, quando o SAAI sai daqui e vai explorar o esgoto de Aracatu, as pequenas empresas de Aracatu, elas não conseguem ser competitivas e trabalhar para essa grande empresa, né? Porque aí a gente tem um arranjo econômico aqui de favorecimento àquelas empresas. A gente tem toda a história que vocês viram falar, por exemplo, da Lava Jato, da Petrobras, aqui é uma realidade no Brasil que, assim, aquela Lava Jato não conseguiu transmitir a metade do que é. Eu lembro que um cara falou um dia o seguinte: no Brasil não se coloca um paralelepípedo no chão sem pagar propina para alguém. Esse é o maior problema nosso. Porque se a gente não tivesse essa lógica dentro dessas ideias desenvolvimentistas, quem é pequeno ia ter uma atividade
O cara é pedreiro, por exemplo, ele ia ser pedreiro e ele montar uma microempresa, um MEI, que é uma excelente ideia. Ele ia montar uma empresa, um MEI, e ia trabalhar para uma grande empresa e ganhando um salário melhor do que ele ganharia vendendo a mão de obra dele no dia a dia. E ele ia conseguir se desenvolver a família, os meninos iam estudar, e talvez o filho não precisasse ser pedreiro, ia ser engenheiro, que ia contratar o pai dele, ia montar uma microempresa que ia trabalhar também. Então, nos Estados Unidos, essa lógica funciona melhor. Quando a gente fala dos Estados Unidos é desigual ao Brasil, quando você pega as pessoas, obviamente nos Estados Unidos tem muita gente pobre, miserável, que passa fome, mas quando você analisar o perfil socioeconômico dos Estados Unidos, a maior diferença para o perfil socioeconômico de lá para cá é que lá eles têm uma classe média muito maior do que a nossa aqui. É muito mais fácil a pessoa se ascender nos Estados Unidos e chegar à classe média do que em qualquer outro lugar subdesenvolvido, e essa é a grande diferença. Obviamente, ficar milionário nos Estados Unidos é para poucos, igual é em todo lugar do mundo, mas ser classe média não é tão difícil, né? E a qualidade de vida das pessoas, ela vai elevar muito quando a pessoa tem essa ascensão de classe econômica, da classe pobre, né, da extrema pobreza, para a classe média, mesmo que seja classe média baixa. Aí o cara consegue se alimentar direito, ele consegue ter uma educação de qualidade, enfim. Penso eu que consegui explicar para vocês alguma coisa sobre a ideia da privatização, malefícios e benefícios, e entramos em outro assunto que não tinha muito a ver, mas deixa eu tirar aqui. Ficou claro, o Bárbara e Alice? Vantagens, desvantagens, deu para entender o que é o processo do saneamento básico, que a gente está caminhando para isso? Olha, fala, Bárbara. Não, é a aula 14, é a aula da hidrografia do Brasil, que a hidrografia a gente já falou na aula. Cadê? Eu tô com o livrinho. Peguei o livro errado. É a aula 14, é a hidrografia do Brasil. Eu tava com o livro agora na mão, deixa eu soltar aqui. Isso. Mais precisamente, página 7, galera. Entender uma coisa, concordar e aceitar, acabou de ser outras coisas. Não, lógico. Enfim. Eu não sei se eu concordo muito também não, mas é mais ou menos o esforço, é mais ou menos esse aí, mas tudo bem. Então vamos lá, galera. Hidrografia do Brasil, a gente falou sobre hidrografia de maneira geral, alguns conceitos sobre hidrografia, e a gente precisa entender algumas características da nossa hidrografia. Então eu tenho no Brasil 12% de reserva de água doce superficial do mundo, né? Eu vou ter uma reserva de geleiras. Nós terminamos a aula 13, não? Ô Barba, olha só, eu comecei foi essa e não terminei na aula anterior. Ô, gente, fala comigo, pelo amor de Deus, que bate-papo aqui, eu me perco aqui. Alice, desculpa. Hein, eu terminei a aula 13, foi a 14 que eu comecei e não terminei, que é essa aqui, que a internet caiu. A 13 é a hidrografia, que a gente terminou falando sobre o consumismo, a pegada hídrica da água, o que a atividade industrial, a atividade urbana consome e tal. A gente terminou mais ou menos por aí. Eu até falei com vocês de associar. É isso aí. Então, a gente parou nessa aqui, né? Então, a gente tem, no Brasil, 12% da reserva de água doce no mundo. É muita coisa. Aí eu tenho uma distorção, né, na questão da concentração dessa água. Eu tenho mais água na Amazônia, onde tem a menor quantidade de gente. E eu tenho uma quantidade muito grande de gente no Nordeste, que é um lugar que vive com escassez de água muito grande, e a necessidade das políticas de democratização ao acesso à água nessa região Nordeste, principalmente, né? Aí eu tenho a decadência no manejo sustentável de todos os meus recursos. Em todas as minhas regiões, eu vou ter problemas na gestão desses recursos hídricos, né? Seja na gestão do próprio recurso, seja na gestão dos resíduos que eu vou gerar, que acaba prejudicando meus mananciais.
Galera, características da rede fluvial brasileira. Então, eu tenho aqui predominância de rios de planaltos, né? No Brasil, os meus rios vão ser poucos rios de planície. Os meus rios de planaltos, devido ao meu relevo e devido às nascentes desses rios sem áreas montanhosas, vão ser rios com potencial de geração de energia elétrica, né? Eu vou conseguir instalar usinas hidrelétricas e produzir energia nessas bacias hidrográficas minhas aí. Os principais rios de planícies que eu vou ter são os rios Amazonas e Paraguai. Eu vou ter outros rios também que têm condições de navegação, mas de maneira parcial, né? Eu tenho o rio Tocantins, a gente vai falar sobre as bacias específicas. Eu tenho o rio São Francisco, como importante rio, principalmente no período colonial, e eu tenho o rio Tietê, que faz ligação com a bacia do Paraná, que é a principal hidrovia do Brasil, né? Circulação de riquezas aí. Ainda falando sobre as características, eu tenho 3 centros dispersivos de água, que são lugares de onde as águas vão tomar direção e onde eu tenho as nascentes. São áreas de relevo, áreas mais elevadas, onde que vai impedir a água passar para o outro lado. Eu vou criar esses divisores. Pode ser dispersivos, centros dispersivos, centros divisores de água também. Alguns livros chamam isso de divisor de água, né? Onde que eu vou determinar o sentido que a minha bacia hidrográfica vai correr. Os 3 centros são os planaltos da Guianas ao norte, a Cordilheira dos Andes a leste e o Planalto Brasileiro na região central do Brasil. Eu tenho poucos lagos de interior, né? A gente vai ver no final lá, são poucos lagos e com dimensões relativamente pequenas, não tão grandes, 1 ou 2 muito grandes, mas eu tenho poucos, enfim. Predominância de rios perenes, que são rios que correm durante o ano inteiro. Os meus rios temporários vão estar, a maioria, na região do semiárido nordestino. Predominância de regime pluvial, ou seja, rios alimentados por chuva, né, nas suas cabeceiras que abastecem as nascentes. Eu tenho um rio misto, que é o rio Amazonas, que eu vou falar, que ele tem origem da região da Cordilheira dos Andes e das chuvas da região equatorial. A maioria possui drenagem exorreica, corre para fora do continente, e eu tenho a minha subutilização do potencial de navegação e da geração de energia, né? Eu tenho um aproveitamento muito grande, mas poderia ter um aproveitamento muito maior. Então, eu tenho, galera, o Brasil é dividido em regiões hidrográficas, outro ponto que é importante vocês entenderem. O que são regiões hidrográficas? É definido como espaço com uma ou mais bacias hidrográficas, tendo um rio principal ou não, tendo uma bacia hidrográfica principal ou não. Na aula anterior, vocês viram no livro que bacia hidrográfica é o conjunto de águas de uma região que corre para um único curso, né? Tem um rio principal, afluentes, subafluentes. Se eu tivesse outros rios conectando a esses subafluentes, também chamaria de subafluentes, né? Então, aí eu tenho uma bacia hidrográfica. Uma região hidrográfica pode compreender mais de uma bacia hidrográfica. Como que isso é caracterizado? Como que eu vou dividir as minhas regiões hidrográficas, né? São bacias hidrográficas com características naturais, sociais, econômicas, homogêneas ou similares. Qual é a ideia? Otimizar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. Então, essa divisão de regiões hidrográficas do Brasil, ela foi estabelecida pela Agência Nacional das Águas para otimizar o gerenciamento desses recursos aí, certo? Eu vou ter algumas bacias principais, que eu vou ter rios principais nessas bacias hidrográficas, que são bacias mais relevantes para vocês estudarem e focarem em alguns aspectos, né? Eu posso citar a bacia do Amazonas, do Tocantins, Araguaia, a bacia do São Francisco e do Paraná. Eu acho que as 4, assim, principais são essas. Depois eu tenho a bacia aqui do Paraguai, a região do Paraguai aqui, que é bem importante em função da dinâmica que existe entre o Rio Paraguai e o Pantanal Mato Grossense. Entre o Pantanal Mato Grossense. E eu tenho oh, meu Deus, chat aqui. Eu tenho a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental aqui em cima, que aí tem uma questão política, a questão da transposição do Rio São Francisco, que também é bem importante vocês conectarem esses conhecimentos aí, certo? No livro de vocês traz um exposto sobre todas as bacias, eu coloquei um resumozinho sobre todas elas,
que a gente pode discutir ou não de acordo com o nosso tempo aqui. Né? As principais, a gente vai deitar um pouquinho mais nelas aqui. Tá. Aqui são 7 dessas bacias são formadas por um rio principal, né? Então, dessas 12 bacias, 7 são formadas por uma bacia hidrográfica principal e as outras vão ser formadas por mais de uma bacia hidrográfica, que dentro do contexto de hidrografia brasileira vai ser chamada de bacias secundárias, né? De menor expressão por abranger uma região geográfica menor, né? Obviamente, dentro do contexto social local, todo riacho ele é extremamente importante, porque ele é um componente daquele espaço geográfico ali que vai influenciar na formação daquele lugar. Então, eu tenho a bacia hidrográfica amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, não é o maior rio, o rio Amazonas, ele não é o maior rio do mundo, o rio Nilo é maior, mas é o rio com complexo hidrográfico, com maior volume de água do mundo, né? E dentro do contexto climático ambiental, certamente é um dos mais influentes aí, né? É um ecossistema dos mais influentes do mundo aí. As nascentes vão estar em áreas de planaltos na margem direita, um grande potencial, desculpa, perdi aqui, não estou lendo aqui. Nascentes de áreas de planaltos, na margem direita, eu tenho um potencial maior de produção de energia hidrelétrica, né, pelo volume de água dos meus rios e a origem do planalto brasileiro aqui. Então, as minhas maiores indústrias, usinas hidrelétricas na bacia amazônica vai estar na margem direita do rio. Ah, professor, como é que eu sei como que é margem direita e margem esquerda? Você fica de costa para nascente de frente para foz. Então, a margem direita vai ser a sua direita e a esquerda vai ser a sua esquerda. O maior potencial hidroelétrico da bacia amazônica está nesses rios à direita, né? Principalmente esses 4 rios bonitão aqui, ó. O Juruá, Purus, Rio Madeira, o Tapajós e o Rio Xingu, que está aqui. Onde que a gente tem aquelas grandes usinas hidrelétricas que é palco de grandes discussões. A nascente do Rio Solimões vai ser lá no Cordilheira dos Andes, que vai chamar de Marañón, no Peru, certo? Esse rio, quando chega no Brasil, ele recebe o nome de Rio Solimões, que quando chega aqui em Manaus se encontra com o Rio Negro, ele vira Rio Amazonas. Esse encontro do Rio Negro com Solimões é aquele Rio Negro que não se mistura. Então, quando as águas se misturam, ele passa a se chamar Rio Amazonas. É um rio de grande importância socioeconômica para toda essa região, por causa da densidade da floresta, né? É praticamente impossível você se locomover via terra pela floresta amazônica. Então, os rios na Amazônia vai ter uma influência no contexto de transporte, de locomoção muito grande. Então, a maioria das cidades na Amazônia vão crescer às margens desses rios por causa do meio de transporte fluvial. Eu vou ter na região próxima ao Rio Amazonas, uns rios com características de rios de planície, com maior navegabilidade, né, por causa do meu relevo nessa região aí. Já falei isso aqui. As hidrelétricas na margem direita. Acho que a informação está repetida aqui. As maiores hidrelétricas na margem direita. Ah, pessoal, um detalhe. A gente não falou sobre energia no Brasil ainda, né? Esses projetos criados na Amazônia, esses 5 projetos mega que são criados na Amazônia, que o que está funcionando agora é da usina do Rio Xingu, eles são usinas criadas com um modelo diferente do que normalmente se era criado no Brasil. A gente tinha usinas hidrelétricas no Brasil criadas no modelo de expansão econômica em torno da usina, né? Onde que os canteiros de obra era comum virar vilarejos e posteriormente cidades. Esses canteiros de obra e essas instalações dessas usinas na região da Amazônia ganhou-se um novo modelo chamado de usinas plataformas. São semelhantes às plataformas de petróleo, que a ideia é você construir a hidrelétrica com o menor impacto socioambiental possível e após a construção dessa usina, você desmanchar todo o canteiro e impedir o crescimento de áreas urbanas em torno da usina, trabalhando ali, criando um núcleo populacional apenas das pessoas que vão trabalhar na operação na usina, para tentar diminuir os impactos ambientais, já que essas grandes usinas estão
no bioma, né, da Amazônia ali. Então, a ideia é impactar o mínimo possível a região, o contexto ambiental, né, do lugar. Desculpa. Depois eu tenho a região do Tocantins-Araguaia, né, que tem um potencial hidrelétrico muito grande no rio Tocantins. Eu tenho a usina de Tucuruí instalada, que era, antes de Belo Monte, que é a usina do Rio Xingu, era a usina com maior potencial, a maior usina 100% brasileira já instalada no Brasil. Né? Depois que Belo Monte ficou pronta, Belo Monte passou a ser maior. A região, a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, ela vai ser a maior bacia hidrográfica 100% brasileira, né? A maior bacia hidrográfica que vai ter todo o seu curso dentro do território brasileiro. O rio Araguaia é um rio considerado navegável, né? Inclusive, nessa usina do Tocantins, tem-se uma eclusa para tentar transportar, tentar compensar o desnível entre as duas partes do rio e do lago, e essa eclusa para tentar viabilizar o transporte fluvial da produção de grãos da região do Mato Piba, né? A gente já falou, quando falou de regiões brasileiras lá atrás. Eu tenho a ilha do Bananal, dentro dessa bacia, dessa região hidrográfica, que é a maior bacia, a maior ilha fluvial do mundo, a maior ilha dentro de um rio do mundo é essa ilha do Bananal, que tem um potencial turístico muito grande para essa região, né? Vale lembrar que a bacia do Tocantins, a região do Tocantins-Araguaia, a sua margem direita, a gente tem a região do semiárido nordestino. Então, toda a região, toda gota de água que beira essa região do sertão nordestino, ela tem uma importância no contexto social muito grande também. Beleza? Deixa eu seguir aqui, tentar adiantar. Tá. O Atlântico Nordeste Ocidental, ele está ali entre... Cadê? Tá aqui. É essa pontinha aqui, certo? Que vai pegar principalmente a área, vai desaguar lá em São Luís do Maranhão. A gente tem uma bacia, uma região hidrográfica muito menor. A importância dessa bacia para o país como um todo, ela vai ser reduzida justamente pela sua amplitude geográfica. Vai ser muito utilizada para o abastecimento urbano, você vai ter várias cidades ao longo das bacias, ao longo desses rios que banha essa bacia hidrográfica. Um principal problema que a gente tem a se destacar nessa região é quando esses rios chegam na região de São Luís, na região metropolitana, que é quando eles vão sofrer os impactos da urbanização sobre os recursos hídricos, o que não é incomum sobre o território brasileiro. Depois a gente vai ter a região do Parnaíba, que vai desaguar no Piauí, né, do rio Parnaíba, não confunda com Paranaíba. Vai ter uma importância gigantesca para a região do Nordeste, principalmente, que a gente está falando aqui, que é uma região hidrográfica que vai ter as nascentes aqui próximas à região do semiárido, então esses cursos d'água, eles são de uma importância socioeconômica gigantesca, certo? A gente vai ter, a gente vai ter a Foz do Parnaíba, que é um delta, um dos maiores deltas, uma das maiores fozes em deltas do mundo. É uma região com potencial turístico gigantesco, e com a implantação de piscicultura para tentar promover o desenvolvimento socioeconômico da região, certo? De novo, o lançamento dos resíduos vão comprometer a qualidade da região. Aí a gente precisa parar um pouquinho para entender a região do Nordeste Oriental. A região do Nordeste Oriental, se eu estiver falando muito rápido, vocês jogam uma pedra daí, porque eu posso parar e falar mais baixo, mais devagar depois. A região do Nordeste Oriental, galera, se eu contextualizar aqui geograficamente vocês, é essa região aqui, certo? A gente vai ter um adensamento populacional muito grande nessa região. A gente vai ter uma transformação dessa região muito grande, muito impactada pelos processos de colonização, pelos processos de expansão da agricultura, da pecuária, das atividades voltadas para o uso da terra, certo? E essa região, lembrando do contingenciamento populacional, ela é abastecida pelos rios que nascem na região do semiárido nordestino. Ponto. Problema. Então, essa região vai sofrer com escassez de água. Daí que nasce a ideia de eu fazer a transposição do Rio São Francisco para abastecer principalmente essa região aqui, que está marcadinha em rosa aqui,
certo? O que é, vou falar aqui a transposição do Rio São Francisco depois. Eu tenho aqui contingenciamento populacional, supressão da vegetação nativa em função dos fatores históricos, exploração de madeira, agricultura por grandes impactos. Beleza. Aí eu tenho a região do São Francisco. Muito bem. A região do São Francisco é a região que o Rio São Francisco, o rio principal é o Rio São Francisco, a região do São Francisco ela é demarcada pela bacia hidrográfica do Rio São Francisco e seus afluentes, né? É redundante aí. Pela bacia hidrográfica do Rio São Francisco. É um rio que tem um potencial energético muito grande. Você vai ter várias usinas hidrelétricas no seu curso. Entre elas, talvez as principais, a de Três Marias, lá em Minas Gerais, e a de Paulo Afonso, na Bahia. Muito bem. Vai ter a barragem de Sobradinho, que tem um projeto de energia solar no espelho d'água imenso, vai promover a produção de energia elétrica, o desenvolvimento socioeconômico da região. Esses projetos de energia elétrica podem, no futuro, baratear o custo da energia e favorecer a expansão das atividades econômicas. Muito bem. As nascentes, porção central de Minas Gerais, por isso que ele é um rio perene e um rio com tanta água, mesmo nos períodos de seca, porque ele atravessa o sertão da Bahia todinho, só que ele vai nascer lá em Minas Gerais. Então, é um rio que vai ser abastecido com as águas da chuva em Minas Gerais, né? Num clima tropical de altitude. Muito bem, mais chuvoso. Ele tem um trecho navegável a partir de Pirapora, em Minas Gerais, norte de Minas, que vai até Petrolina. O que isso tem a ver para vocês estudarem? Lá na época da mineração, o sertão nordestino era uma região que produzia muita carne, né? O charque, a carne e tal. Esses produtos eram transportados via Rio São Francisco até Pirapora, e de Pirapora ia para as regiões auríferas de Minas Gerais. Então, esse rio tem uma importância econômica e histórica muito grande. É chamado de integração nacional justamente porque ele consegue integrar essas duas regiões em uma área geográfica muito extensa, né? Você vai ter o surgimento de várias cidades históricas para nós hoje ao longo desse rio, beleza? Então, a partir do Rio São Francisco, que é considerado para os nordestinos uma divindade, talvez a maior divindade natural para os nordestinos seja o Rio São Francisco, por causa da sua importância e por causa da necessidade. A gente dá valor muito àquilo que a gente não tem, né? Porque eles não têm muita água, eles dão muito valor àquilo que eles têm. Aí tem-se a ideia de criar o projeto de transposição do Rio São Francisco. Galera, projeto de transposição do Rio São Francisco. Começado em 2007, se eu não estiver enganado, os projetos mesmo. Em 2009 começam as ações. Quais são as ações que começou em 2009, né? Revitalização de toda a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, mapeava-se os afluentes, os subafluentes, e fazia todo o processo de recuperação para esse rio ter água, para depois essa água ser transposta, né? O que é uma transposição? Eu não vou desviar um curso de água, eu vou desviar parte dessa água para outros lugares. A ideia de transposição do Rio São Francisco é uma ideia que existe desde a época do Brasil Imperial. Desde a época de Dom Pedro, já havia-se estudos que tentavam otimizar, né, a transposição da água do Rio São Francisco para as áreas do Nordeste setentrional, para as áreas mais ao norte da bacia do Rio São Francisco. Vocês devem ter visto, já ouvido, pelo menos alguma vez na vida, aquela frasezinha do imperador, né? Venderei todas as joias da minha coroa para aplacar a sede dos meus irmãos nordestinos. Então, a ideia, já existia projetos, já existia estudos e ideias de criar essa transposição. Então, a partir de 2009, se eu não estiver enganado, de maneira efetiva, começou-se a construir essa transposição, que é baseada em transpor água através de dois canais, chamado de eixo norte e eixo leste, para a bacia setentrional, para as regiões setentrionais. Qual é a ideia? Perenizar rios temporários e abastecer açudes. Esses açudes e esses rios vão abastecer cidades e lavouras irrigadas.
A ideia é trazer uma segurança hídrica para a população e promover um desenvolvimento. Então, os pontos favoráveis em relação à transposição, né? Cerca de 390 municípios com índice de IDHs muito baixos, né, seriam beneficiados. Em torno de 2 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com as águas, estaria segurança hídrica. Quando eu falo de IDH muito baixo, galera, eu estou falando de IDH próximo aos das regiões subsaariana da África, desculpa, próximos aos IDHs da África subsaariana. É desgraça para mais de metro, né? Então, a ideia é você garantir uma segurança hídrica para essa população. Possibilitar o desenvolvimento econômico através de lavouras irrigadas e dinamização da economia. Aquilo que eu falei quando eu estava falando sobre o saneamento. Como eu tenho um lugar que eu não produzo nada, eu tenho uma economia pouco dinâmica. Uma economia que eu não consigo atrair capital de fora. Então, além disso, a revitalização dos rios poderia servir de hidrovia e possibilitar a interiorização do desenvolvimento de atividades concentradas no litoral nordestino. Então, também tem um cunho totalmente econômico. A ideia é de atrair empresas para as áreas mais interioranas do semiárido nordestino. E, mais uma vez, dinamizar a minha economia, que as indústrias conseguem fazer isso com muita eficiência, né? Promover uma dinâmica econômica muito grande. Aí vamos às críticas, né? Custo elevado de implantação. Né? Segundo os críticos, eu poderia resolver o problema da seca com projetos de custo muito mais baixo. Por exemplo, as caixas d'água e reservatórios de água, né? Onde que as pessoas reservavam suas águas ali no período de chuva. A gente está falando de um clima semiárido. Um clima semiárido, diferente do clima desértico, é um clima que chove, né? Um volume de água baixo, de 600 a 1.200 milímetros, mas é um clima que chove em algum período do ano. Então, a ideia era reservar a parte dessa água para as pessoas usarem durante o resto do ano. O outro problema é o custo operacional do projeto. Né? O que é o projeto? Vou ter uma imagenzinha aqui para a gente discutir. Vocês estão vendo uma parte de água aqui embaixo, certo? E uns tubos aqui e uma parte de água aqui no alto. Né? E isso aqui, galera, é para eu vencer o relevo, as diferenças altimétricas e conseguir fazer com que a água vá por gravidade. A água, se eu pedir, ela não vai subir esses canos aqui. Ela só vai subir se eu bombear. Para eu bombear, eu tenho que ter energia. Então, isso aqui é uma casa de bombas. Ao lado dessa casa de bombas, eu tenho uma subestação de energia, porque eu gasto muita energia para fazer isso. E eu tenho várias casas de bombas elevatórias. Então, o custo dessa água, ele vai ser mais caro do que um custo de uma água que eu tiro do rio, obviamente, certo? Então, quem vai pagar esse custo no final? Obviamente, as pessoas que vão consumir. Depois, os impactos ambientais e redução da biodiversidade direto. Né? Eu vou ter uma implantação de um projeto mega, então, obviamente, eu vou ter um impacto ambiental na implantação desse projeto. Muito bem. Isso aqui, olha, faz as críticas. Eu posso ter um impacto direto quanto à vazão do rio, podendo afetar a geração de energia elétrica. Isso, em 2010, era a maior discussão no aspecto ambiental no Brasil. Era o quanto essa transposição poderia afetar ou não o volume de água na parte de baixo da transposição, né? No curso antes da transposição. Porque, segundo estudiosos em hidrologia, quando você tira água do curso superior, lá no curso mais baixo, esse volume de água vai influenciar na vazão do rio. Enfim. O uso das águas por grandes empresas agrícolas ou agroindústrias, e isso tem a ver com o custo operacional. Qual é a crítica aqui? Como eu vou ter uma água muito cara, será que as pessoas mais pobres elas vão ter condições de ter acesso a essa água? Será que elas vão conseguir pagar para usar essa água? Né? Então, esses são os pontos críticos e os pontos favoráveis e o que é o projeto de transposição do Rio São Francisco. Beleza? Olha só, eu tenho as bacias atlânticas aqui, é 11h45. Vocês querem que eu tenha até o final ou a gente marca uma outra no horário que você tiver vaga para a gente continuar? Eu estou devendo mesmo? O que vocês acham?
Murilo presente. Vamos, Você galera. perguntou o quê, professor? Vocês querem que eu continue a aula ou marca para continuar? É 11h45. Ou vocês querem que a gente marca para continuar em outro momento? Ah, eu prefiro que continue, mas se quiser parar, tanto faz Não, pra mim também. para mim tá de boa. Se cair, a gente entra de novo, tá? Eu já tô devendo mesmo uma aula que eu comecei a dar e não terminei, e já continuo aqui até terminar. Então vamos lá, galera. Então eu tenho aqui, beleza, a gente explicou sobre a bacia do Rio São Francisco, a transposição, só para contextualizar, né? Agora eu tenho a bacia do Atlântico Leste, né? Essas bacias do Atlântico Leste que eu falei é uma bacia considerada secundária. É uma bacia que vai ter uma importância muito grande no contexto regional. A bacia do Atlântico Leste é que pega de Sergipe até a parte norte do Espírito Santo. É uma área que vai ser muito impactada por causa do contexto histórico de ocupação do território brasileiro, né? Que é essa faixa litorânea da região do Cacau, da região de desenvolvimento de grandes cidades em torno do mar. Então, vai ser uma região muito impactada pelo contexto de desenvolvimento econômico. Características fitológicas diversificadas, são plantas de diversos biomas diferentes localizados nessa região, né? É uma região de predominância de Mata Atlântica, mas eu vou ter componentes também na minha vegetação de plantas de cerrado, da própria caatinga, nessa região do Atlântico Leste aqui. O que vocês precisam destacar aqui é justamente o impacto provocado pelas atividades econômicas no processo de ocupação territorial brasileiro. A região do Paraguai, ela tem uma importância por conta da relação que tem, da dinâmica que tem com o Pantanal Mato-Grossense, né? O que é o Pantanal? É uma área cercada por planaltos que os cursos de rio aqui vai provocar um processo de alagamento na época da vazão dos rios, né? Na época da cheia dos rios aqui, desculpa, da enchente dos rios aqui. Então vai alagar toda essa região e essa região vai ser drenada pelo rio Paraguai, que é o rio principal que corre no sentido norte-sudeste aqui, né? A gente tem um rio de Planalto, que vai encontrar também com a bacia do Paraná e vai criar a hidrovia chamada de Paraguai-Paraná, e depois vai encontrar com a hidrovia do Tietê-Paraná também. Muito bem. Vai transportar muitos minérios e grãos, né, em função da produção nessa regiãozinha aqui. Tá. A região do Paraná, a bacia do Paraná, o Rio Paraná, ele também vai nascer em Minas Gerais. Então, Minas Gerais vai ser berço do Rio São Francisco e também do Rio Paraná. A hidrovia Tietê-Paraná, que corre aqui, ó, é considerada a hidrovia que mais movimenta riquezas no Brasil, né? Em torno de 8 bilhões de reais em mercadorias circulou nessa hidrovia aqui. Então, é uma hidrovia de importância econômica muito grande. Essa bacia do Paraná, galera, vai ser a bacia com maior potencial energético aproveitado no Brasil. É onde você vai ter a maior quantidade de usinas hidrelétricas instaladas nessa região aqui. Obviamente, na Amazônia, quando os projetos estiverem prontos de lá, vão ser os de lá, que é a região que os rios têm maior potencial de produção de energia, mas ainda lá não é tão explorado, enquanto aqui embaixo é muito explorado. Em decorrência, né, do processo de industrialização, dos incentivos do governo federal na época dos impulsos para a industrialização, tanto do governo de Getúlio Vargas, quanto do governo de Juscelino Kubitschek. Outra coisa marcante é que grande parte dos meus rios vão cortar grandes cidades e eles vão ser muito poluídos, né? O rio Tietê, quase não é poluído, vocês sabem disso, mas enfim, a gente vai ter os rios sendo cortados por várias cidades e nessas áreas urbanas aí, eles são comumente muito destruídos. Então, o que tem de importante na Bacia do Paraná? Grandes projetos de geração de energia elétrica, a hidrovia de Tietê-Paraná, então uma hidrovia de contexto econômico muito importante para a região. O do Atlântico Sudeste, aí sim eu vou pegar aqui a bacia do Rio Doce, por exemplo, de Linhares, que vai se estender até a região metropolitana do Rio de Janeiro. Com o mesmo contexto do Atlântico Nordeste, eu vou ter uma região muito impactada pelos meus processos de ocupação litorânea, né? Vale lembrar que a bacia do Rio Doce, ela sempre foi impactada
pela produção de minérios no interior de Minas Gerais. Então, isso que a gente vê de Mariana, por exemplo, dessa marca, por exemplo, que aconteceu esse derramamento em larga escala, obviamente comprometeu a bacia hidrográfica de uma forma que muitos consideram irreversível, mas é um rio que já sofreu desde o processo de exploração do ouro na região de Minas Gerais, com o lançamento de resíduos da atividade mineradora. A região do Uruguai, ela vai abranger a região do leste, do sul do Brasil. É onde que eu vou ter a instalação da usina de Itaipu, né? Na região do Uruguai. Depois eu vou ter a região do Atlântico Sul, vou ter cursos de águas muito pequenas, de novo, mesmo problema, lançamento de coisas urbanas. Vou localizar aqui no mapinha aqui para vocês ficarem situados. São as subbacias, com menor importância. Vou colocar para vocês. Então, tem aqui a região do Uruguai, que é onde vou ter a usina, a binacional, né? Não, a binacional está aqui, no Rio Paraná. Aqui é onde vou ter a tríplice fronteira, perdão, desculpa. Eu vou ter a tríplice fronteira aqui, na região do Uruguai, e do Atlântico Sul é onde que eu vou ter os rios da costa leste do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses rios aqui, eles são divididos por um dispersor de água, que é uma formação de montanhas que eu tenho na região central do Rio Grande do Sul. Cadê? Dificilmente as bacias hidrográficas vão ser cobradas de vocês, essas pequenininhas aqui. As formações lacustres que eu falei, a gente tem pouquíssimas formações lacustres, eu tenho elas caracterizadas por ser costeiras ou de várzea. As costeiras eu tenho aqui a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira do Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos é a mais famosa, né? No Rio de Janeiro eu tenho a Lagoa Feia, Araruama, Maricá e Saquarema. E no Espírito Santo eu tenho Monsaraz e Juparanã, que vocês devem conhecer mais ou menos. São considerados lagos litorâneos. Em Minas Gerais, eu tenho a Lagoa Santa, de formação aluvial. Beleza? Então, o Brasil ele é bem pobre na formação lacustre, formação de lagos de interior. Talvez um dos continentes mais ricos nessas formações seja o continente africano, né? A hidrografia do continente africano, ela é marcada justamente por ter muitos rios endorreicos que correm para o interior do continente, formando grandes lagos de interior. Por fim, de muita importância, é entender os aquíferos, né? O que são aquíferos? São reservas de água dentro da terra, no subsolo, né? Formado por uns bolsões nas rochas subterrâneas. Por que eu vou ter esses aquíferos no Brasil? Especialmente pela minha formação de geológica de base sedimentar. Onde que estão os meus principais aquíferos? Eu tenho o aquífero Guarani na região centro-sul do Brasil, que acreditava-se ser a maior reserva de água subterrânea do mundo, até descobrir esse da região norte do Brasil, que é o aquífero de Alter do Chão, né? Esse aquífero Guarani, ele é formado por terrenos areníticos e poroso, né? Todo aquífero ele vai ter uma característica de estar em uma rocha porosa, tanto por causa da dissolução dessa rocha, a formação de um arcabouço para armazenar essa água, quanto para o reabastecimento desse meu reservatório. Eles vão ser abastecidos pelas águas da chuva, né, nessas regiões, principalmente nos topos de morro, nessas regiões de maior infiltração de água. É coberto por um derramamento basáltico. Quando a gente estudou sobre as bases geológicas, a gente estudou que nessa região aqui houve um derramamento basáltico que vai formar os solos de terra roxa. Isso pode comprometer a qualidade dessas águas, já que esses solos é de terra muito fértil, que vai favorecer a introdução de atividades de agricultura nessa região, que posteriormente vai usar muito adubo químico, que pode ser carreado por lixiviação para esse lençol freático, né? Então, eu vou ter o aquífero Guarani dentro de um contexto de maior ocupação urbana e industrial do que o aquífero de Alter do Chão. O aquífero de Alter do Chão estima-se ser o maior volume de água em reservatório, de água doce líquida em reservatório do mundo, líquida, né? Porque a gente tem as geleiras que tem um volume muito maior. Teoricamente, ele é maior
por causa do terreno mais arenoso e mais poroso do que o do aquífero Guarani, e por aqui estar numa região equatorial que chove muito mais. Então, o reabastecimento desse reservatório de Alter do Chão, teoricamente, ele é facilitado por causa dessas características. Qual é o que compromete pode comprometer a qualidade dessas águas, né? Essas águas Alter do Chão vai pegar parte da região metropolitana de Manaus. Então, existe uma possibilidade de, por exemplo, um antigo lixão da região de Manaus está lançando chorume para essa região de Alter do Chão, e as atividades de exploração de madeira, de ocupação para a agricultura pode também vir a comprometer essas águas. Obviamente, o risco de contaminação da região do aquífero Guarani é muito maior do que o risco de contaminação para a região do Alter do Chão aqui, o aquífero de Alter do Chão na região norte. Quando a gente estuda hidrografia do Brasil, essas bacias menores, conforme eu já falei, normalmente elas são menos cobradas, galera. Aí vocês pensam o seguinte: eu preciso decorar esse mapa com esse tanto de bacia hidrográfica? Claro que não. Só que algumas bacias hidrográficas, como a Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco e a Bacia Amazônica, é fundamental vocês terem noção de espaçamento geográfico em relação a elas. A outra coisa é esses aquíferos aí. Eu acho que é na atividade de vocês que eu vi uma questão que vai fazer uma relação de localização entre os aquíferos, né? Os distratores da pergunta vai jogar o aquífero Guarani lá no norte e do Alter do Chão aqui na região centro-sul. Então, essa orientação geográfica aí é bem interessante vocês terem, né? E as relevâncias socioeconômicas que cada bacia tem, né? A gente percebe que a bacia da Amazônia hoje já tem um contexto de produção de energia muito grande. Associar a bacia ao relevo. Por que a bacia amazônica é tão grande desse jeito? Porque aqui existe uma área de planície enorme, com poucos dispersores, com pouco ou nenhum dispersor de água entre as nascentes aqui na região dos Planaltos brasileiros e o leito principal aqui do rio Amazonas. Então, fazer essas relações entre relevo e bacia hidrográfica é bem importante aí para vocês se darem bem nas questões. Acho que terminamos. Galera, tem alguma pergunta aí? Tá de boa? De boa. Muito bem. Alguém pediu o gabarito das questões, galera, passada? Se alguém quiser, vocês me pedem lá no grupo lá que eu mando no grupo. Eu não mandei porque é muita coisa. E aí eu vou cobrar de vocês as atividades propostas no SAS, tá? Porque eu consigo acompanhar o desenrolar de vocês por aula, por tema. Aí a gente consegue fazer algum trabalho de intervenção se necessário. Mas está lá no Alunos Book as orientações lá para vocês seguirem certinho, bonitinho. Tranquilo? Vamos almoçar então. Fique com Deus. Até semana que vem. Semana que vem não, na outra. Bom descanso para todos vocês. E cadê vocês que eu não consigo achar aqui? Valeu, falou. Valeu, galera. Fica com Deus, tá? Deixa eu encerrar. Eu tô conseguindo tentando achar o lugar para encerrar a aula e não acho aqui. Aqui, achei. Fiz besteira aqui, colocando na frente do outro. Achei. Muito bom.